Segundo Crônicas, capítulo 20. Depois disso, sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Jeosafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícias a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor, e todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante de todo o teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal vos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentarmos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamarmos a ti em nossa aflição, tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que como recompensa, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás? Porque nós não temos força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá de Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Tendo ele tomado conselho com todo o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-los, vestido de trajes santos, ao saírem diante do exército, e dizer: Dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir, para os destruir e exterminar. E, acabando eles com os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Quando Josafá e o seu povo vieram para saquear os seus despojos, acharam entre eles gado em grande número,
objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso aquele lugar é chamado o Vale de Beraca até o dia de hoje. Então, voltando dali, todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Jeosafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os fizeram regozijar-se sobre os seus inimigos. Vieram, pois, a Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas, para a casa do Senhor. Então veio o temor de Deus sobre todos os reinos daqueles países, porque eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Jeosafá ficou em paz, pois que o seu Deus lhes deu repouso ao redor. E Jeosafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, nem tinha o povo ainda disposto seu coração para o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas crônicas de Jeú, filho de Hanani, e estão inseridas nos livros dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente, e aliou-se com ele para construir navios que fossem a Tarsis, e construíram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodaval, e Maresa profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis.